Então, nessa ação penal 502, 39, 42, 46, depoimento do senhor Márcio Faria da Silva. Senhor Márcio, o senhor foi acusado de um crime nesse processo do Ministério Público Federal. Em condições normais, o senhor teria o direito de permanecer em silêncio. Consta, porém, que o senhor fez um acordo de colaboração com o Procurador-Geral da República. É isso mesmo? Sim, senhor. O senhor renunciou ao direito ao silêncio? Renunciei. Se comprometeu a dizer apenas a verdade? Sim, senhor. Então, senhor Márcio, eu vou lhe advertir, por força do acordo, o senhor não tem o direito ao silêncio. Se o senhor mentir, o senhor perde o seu acordo. E, além disso, o senhor responde por falso testemunho. Certo? Certo, sim, senhor. Senhor Márcio, entre os anos de 2009 a 2012, o senhor poderia me esclarecer a sua posição dentro do grupo Odebrecht? Excelência, eu era responsável pelo Odebrecht Engenharia Industrial, que vinha a ser uma divisão da consultora Norberto Odebrecht, e eu era líder empresarial. O Ministério Público, nesse e em outros processos, faz uma afirmação de que o grupo Odebrecht teria, em várias situações, efetuado pagamentos de vantagem devida a executivos da Petrobras e a agentes políticos. É verdadeira essa afirmação? Perfeitamente, doutor, é verdade. O senhor tinha consciência e ciência desse pagamento? Doutor, no que era ligado ao Odebrecht Engenharia Industrial, sim, senhor. No que era ligado ao Odebrecht Industrial, o senhor que dava a última palavra desse pagamento? Doutor, eu autorizava as aberturas de programa, conforme já disse para Vossa Excelência aqui várias vezes. Tinha uma negociação com o pessoal operacional que fosse, que me trazia, e eu aprovava. A partir daí, eu autorizava a abertura de um programa que um liderado meu, César Rocha, estruturava junto com o pessoal chamado de operações estruturadas. O senhor abria um programa, então, de crédito para pagamento de vantagem Crédito devida? para... Sim, senhor. O senhor diretamente negociava fazia parte desses acertos de corrupção? Doutor, raríssimas vezes, conforme eu já declarei para Vossa Excelência aqui. O senhor cuidava da operacionalização desses pagamentos? Não. Uma vez que eu autorizava a abertura de programa, via de regra, eu saía do circuito. Essa ação penal em específico diz respeito a um contrato obtido pelo Grupo Odebrecht para prestação de serviço de SMS em ativos da Petrobras no exterior. Houve acerto de corrupção nesse contrato? Houve, sim, senhor. Esse acerto de corrupção abrangia executivos da Petrobras? Você tinha duas vertentes, vamos dizer assim. Executivos da Petrobras, ou ex-executivos, e um viés político, que não é objeto dessa ação, mas tinha também. Certo. Na verdade, é um pouco o objetivo dessa ação. Perfeito. Certo? Então, o senhor confirma que houve pagamentos tanto a executivos da Petrobras como agentes políticos? Confirmo, sim, senhor. O senhor poderia me narrar, se possível, sinteticamente, como esses fatos aconteceram? Excelência, por volta de 2009, iniciaram-se as tratativas para um contrato de intervenção em vários ativos da Petrobras, situados em 9 países. Começou a discussão, o responsável da minha área nessa condução era o Rogério Araújo, que cuidava da área de desenvolvimento de novos negócios, e num determinado momento ele conversou com o responsável pela diretoria internacional da Petrobras, que iria tocar esses projetos. A partir daí, das várias tratativas, foi feita uma abordagem de vantagens indevidas, ele me trouxe o assunto, eu concordei, falei, vamos em frente, e para isso precisava de uma reunião minha com um agente público, no caso, ex-executivo da Petrobras, para, vamos chamar assim, doutor, abençoar esse compromisso. Assim foi feito, e com o senhor Aloysio Telles, e a contrapartida disso seria que a gente teria uma série de informações privilegiadas para melhor atacar esse projeto. Entre outras, elaboração das empresas que poderiam ser convidadas, influência no edital e o mais importante de tudo isso, doutor, para o senhor ter uma ideia, quando a gente ia tratar de 9 países, um prazo extremamente exíguo para fazer essa proposta se a gente não dispusesse de informações antecipadas e privilegiadas. Então, ocorreu nesse cenário e a gente realmente, nós viemos a ser
vencedor do certame, houve alguma negociação, o projeto demorou a ser assinado, mas um histórico da conquista foi essa, doutor. Certo. Uns detalhes aqui. O senhor tratou diretamente com o senhor Aloysio? Não, eu simplesmente participei de uma reunião que, segundo me disse Rogério, seria para abençoar o nosso compromisso com as vantagens indevidas. Eu não tratei, estava eu, o Rogério e ele, certo, na sala dele. Mas não se falou em vantagem indevida. Pelo que eu entendi, então essas manobras foram para, de certa maneira, direcionar o contrato para Odebrecht. Sim, senhor. Tá. Totalmente. E a questão do edital, para ficar mais claro, era que o prazo do edital fosse um prazo curto. Isso, você imagina você fazer uma proposta em 9 países, até para você ter uma ideia da dificuldade disso, na época da proposta, o meu pessoal me fez um relatório fotográfico, que eram verdadeiras sucatas, a verdade é essa, esses ativos que tinha. Então, não tinha a menor condição, se você não tivesse trabalhado a montante e com informações diferenciadas, fazer essa proposta nesse prazo exíguo. E quanto foi o acerto com o executivo da Petrobras? Pelo que me foi relatado, 3% para o pessoal operacional deles. Tá. O senhor tinha conhecimento que outros executivos, além do senhor Aloysio, iriam receber? Eu não tinha conhecimento que ia receber, porque isso foi feito através de um contrato fictício com uma pessoa que seria o responsável por orientar toda essa distribuição. Esse seria o Mário Miranda? Mário Miranda, sim, senhor. E o senhor teve contato direto com ele? Não, eu nunca tratei de listo com o Mário Miranda. Conhecia, inclusive, desde os tempos da Petrobras. Eu nem sabia no início que ele faria toda essa distribuição, mas foi com ele, mas eu não tratei de listo com ele. Tem uma... O senhor mencionou rapidamente essas questões de pagamentos, era o setor de operações estruturadas que fazia os pagamentos? Isso? Sim, senhor. Ou em moeda local ou em contas no exterior para os beneficiários. E existem aqui umas tabelas dentro desse processo. Usavam codinomes para identificar os beneficiários? Sempre usava codinomes. Em relação a esse executivo, o senhor se recorda o codinome? Olha, eu até fiz uma declaração posterior para a Força Tarefa. O que estava na minha cabeça ou era estressado ou acelerado, coisa assim. Quem que bolava esse codinome? Foi o senhor? Não. Não, até porque é o seguinte, doutor, quando chegou isso, eu autorizei a abertura do programa, os codinomes já tiveram. Eu me inteirei mais, porque dentro do meu acordo, como eu tinha obrigação de colaborar, e assim o fiz, quando a Força Tarefa pediu para me fazer um depoimento complementar, dia 6 de setembro de 2017, como eu já sabia qual seria a agenda, eu me capacitei para que eu passasse o maior número possível de informação para os procuradores da Força Tarefa. Certo. Então já tinham isso. E esses valores foram efetivamente pagos para o executivo da Petrobras? Olha, esse intermediador? O dinheiro através de um contrato fictício com a TechTrade foi pago. Eu apresento isso no meu anexo complementar que eu fiz para a Força Tarefa. Foram efetivamente pagos através de um contrato fictício. Vamos falar agora da parte política. Como aqui a gente tem uma competência limitada, se tiver alguma autoridade com foro privilegiado atualmente, sim, senhor. Tá? Aí eu peço que o senhor se abstenha de declinar o nome. Aí, posteriormente, o senhor declina esse nome para o Ministério Público, nós encaminhamos a quem de direito aí perfeitamente, então. No Supremo Tribunal Federal. O senhor pode me narrar o acerto com a parte política? Doutor, a parte política é parte de um anexo meu, que é parte do meu anexo 2, que nós conversamos com o pessoal do PMDB. Essa vantagem indevida veio através de um representante do PMDB, um operador, que não tem foro privilegiado, que era o João Henriques. Ele trouxe o assunto para o Rogério, onde acertou-se porque a diretoria internacional da Petrobras era nomeada pelo PMDB. Isso era assim como a diretoria de serviço era do Partido dos Trabalhadores e assim como a diretoria de abastecimento era do Partido Progressista. Uma vez feito esse acordo, você tinha um percentual. Esse percentual depois teve um split, dentro do mesmo valor. Apareceu o pessoal do Partido dos Trabalhadores, então ficou entre os dois. Uma reunião que consta do meu acordo com pessoas de foro privilegiado, acertou-se, e eu participei da reunião no dia 15 de julho de 2014, ou 15 se não me engano, doutor, 2010, desculpa, 2010, onde eu abençoei o acordo
entre o Rogério e o João Henriques e a cúpula do PMDB, que estava presente nessa reunião, pessoas com foro privilegiado e pessoas sem foro hoje. Quem que era a pessoa sem foro? Sem foro privilegiado estava na reunião. O João Henriques, estava Henrique Eduardo Alves e o Eduardo Cunha. Tá. Essa reunião foi na Rua Boitureira 470, ao lado da Praça Pan-Americana, em São Paulo. E nessa reunião foi falado expressamente desse contrato? Foi falado expressamente desse contrato. Não se tratou de cifras. O senhor Eduardo Cunha fez uma explanação do projeto e uma vez a contrapartida seria uma contribuição expressiva para o PMDB. E foi colocado isso em termos financeiros, contrapartida, contrato? Não, doutor, assim, ficou subentendido que se tratava de uma vantagem indevida e o pessoal se comprometeu a agir junto à diretoria internacional para que acelerasse a assinatura do contrato, que estava atrasada. Então a conversa não foi só de doação de campanha? Doutor, nem se falou em doação de campanha, falou-se em contribuição expressiva. E, na prática, nós nunca mandamos essas vantagens indevidas para nenhum diretório, seja ele local, nacional ou estadual. Foram feitas através de operadores. E como é que entrou a história do PT no meio? O PT, vou usar uma impressão chula, veio morder e, através de João Henrique com o Rogério, falei, Rogério, tem um valor para o PMDB. Se for tirar 10, 20 ou 90% do mesmo valor, ok, valor novo não tem. E acertaram entre eles que teria um split para o PT. E quanto seria o split? 1%. 1%. Sim, senhor. E o senhor chegou a conversar com alguém do Partido dos Trabalhadores? Não. Não, porque isso foi feito lá, teve abertura de programa. Por quê? Normalmente, no Partido dos Trabalhadores, via de regra, até já declarei aqui, doutor, isso era através da engenharia, da área de serviços. E eles tinham um mecanismo de conta corrente que eu nunca me interessei, e que a gente pagava, nesse caso, uma parte em dinheiro foi diretamente para o Partido dos Trabalhadores, uma parte para uma pessoa detentora de foro privilegiado, autorizado tirar desse valor, e uma para uma pessoa sem foro, que foi o Delcídio Amaral. Então, mas no final, somou-se o 1%, que era um crédito, um direito do Partido dos Trabalhadores. Houve alguma discussão sobre pagamento, por exemplo, ao diretor da área, ou diretor zelado? Não. Porque você teve essa parte que eu chamei de operacional, que foi viabilizada através da TechTrade, que fez os pagamentos, que eu não tenho controle disso, através de um contrato fictício, mas diretamente não. Nunca falei do zelado sobre vantagem devida. Ângelo Lauria, o senhor conheceu? Não, de nome. De nome, o que foi dito? Ele foi um preposto, na época que eu me capacitei no meu... porque é o seguinte... Mas na época o senhor teve conhecimento direto do nome dele? Não, porque tinha abertura de programa que ia ter um mecanismo através dos operadores. Tá bom. Tem uma tabela que foi juntada no processo, evento 3, anexo 69, com a relação de pagamentos feitos pela Odebrecht para esse contrato. Aqui tem uma série de codinomes, o acelerado está aqui, né? Que seria o que o senhor já mencionou. Do Luiz Teles. Aí, naquela linha, tem outros codinomes aqui. Se tiver alguém de foro privilegiado, daí o senhor decline. Perfeito. Não decline separadamente, tá? Ferrari, o senhor sabe quem é? Delcídio. Drácula. Esse tem foro privilegiado, doutor. Camponês. Camponês é PT. Alguém especial do PT? Não, até porque eu não tinha relação institucional com o PT. Não era comigo, eu sempre tratava através da diretoria de serviço. É um codinome que não... Tanto é que nós não botamos o codinome que a gente usava normalmente para o Barusco, que era uma coisa que na minha cabeça específica para o PT. No total de pagamentos eu tenho Ferrari aqui, que seria Delcídio. Sim, senhor. 1.295.000. Isso, até no meu depoimento, doutor, eu na época, no meu anexo, eu lembrava que era um valor de 1 milhão, não sabia se era real ou dólar, e aí quando eu fiz esse novo depoimento para ajudar na denúncia para a Força Tarefa, isso ficou melhor esclarecido, porque eu pedi apoio, depois da minha reunião que eu tive aqui com o pessoal da Força Tarefa, buscar esse mais detalhe para mim, e eles conseguiram isso junto à operação estruturada. Mas aí eu tenho aqui 1.295.000, eu tenho o Drácula 591.000 e eu tenho o Camponês 7 milhões. Então a maior parte não foi para o Delcídio, foi para o Camponês. O Delcídio foi uma pequena parte desse crédito que foi caminhado para ele, exatamente. A maior parte foi para o PT mesmo. Foi para o PT, sim, senhor.
E o senhor sabe como foi paga essa parte? Doutor, o que eu sei, que eu vi depois aqui, é que você teve uma parte em efetivo contra senha e o resto numa conta que, gerida para mim pela diretoria de serviço da Petrobras, que tinha um mecanismo de conta corrente deles com o PT que eu não sei como funcionava. Tá, seguindo na linha aqui, daí tem pagamentos para o Tremito. Tremito seguramente pessoal, porque é o seguinte, eu me capacitei também nisso, inclusive tem um anexo que eu elaborei para a Força Tarefa, eu fiz isso aqui, com a ajuda dos meus advogados. Você começou isso com o pessoal de Minas, pelo que eles vão falar depois, de um falecido deputado. Trem tinha toda a lógica que era de Minas, isso eu não tinha noção desses apelidos, mas sabia que era PMDB. Quando interrompeu o pagamento dele, veio uma segunda turma que eu chamo, porque nesse fluxograma que eu fiz, eu dividi muito bem isso aqui. Então você teve essa parte através de conta no exterior e efetivo contra apresentação de senha, e depois teve uma divisão que entraram os mesmos atores, porém com outro programa de pagamento. Por quê? Essa primeira parte aqui, doutor, se não tivesse um estresse entre o pessoal nosso, Odebrecht, não sei se César Rocha, ou o pessoal da operação estruturada com o seu Lauria, isso continuaria tudo aqui. Sim. Como houve um estresse, a orientação nossa, não minha, mas do César, paro de pagar, não dá para confiar nesse agente que vocês trouxeram. Aí o que aconteceu? O pessoal buscou outro agente para o PMDB, que traça do seu Rodrigo Tacla Duran, que passou a ser um operador a mais do PMDB. O que consistia isso? Você passava a usar contas dele, através de uma empresa que eu separei com muito detalhe aqui, nesse fluxograma tal de GVTEL, que a GVTEL encaminhava os dinheiros para várias contas, ou uma conta de um pessoal chinês, que disponibilizava o dinheiro de novo em reais para o Lauria, já fora do nosso controle, a gente não falava com ele, e a partir daí ele distribuía aos vários beneficiários do PMDB com os apelidos que estão aqui. Então, esse foi o fluxograma do dinheiro. Tá. Então, o Tremito, o senhor acredita que é o falecido deputado? Não, o trem era o pessoal de Minas. Depois eu entendi que parou e entraram outros atores do PMDB. Isso eu estou 100% com certeza, pessoas do PMDB. Tá bom. Aí consta também o mestre? Também do mesmo time PMDB, com certeza. Esse fluxograma aqui, doutor, ele é 100% PMDB. Esse aqui que está com a minha assinatura. Então, mestre Tremito era PMDB? PMDB, com certeza. 100% de certeza. E alguém sem foro privilegiado, que o senhor tenha conhecimento aqui, que represente um ou outro? O problema é o seguinte, eu tive a participação nessa reunião que eu relatei para o senhor, que tem uma pessoa com foro e os demais não. Agora, como entrou o seu Tacla Duran, que disponibilizou o recurso de novo para o seu Lauria, ele fazia a entrega para esses beneficiários. Tá. Então, não sei se foram para as pessoas com foro ou sem foro. Mas isso foi exatamente o que eu chamei de follow the money. Sem nenhum erro. Foi isso, doutor. Está aqui todas as contas, os dias que foram, e eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mesmo eu não tendo participado após disso, eu me capacitei e tenho 100% do domínio dessa planilha. Eu tenho uma conta aqui no final dessa planilha, por esses pagamentos ali registrados, 24 milhões, cerca de 24 milhões de dólares para o agente da Petrobras, para o acelerado. Tech Trade, exatamente, através de um contrato fictício feito com o pessoal da operação estruturada e essa empresa. Aí eu tenho 8 milhões de dólares para Ferrari, Drácula e Camponês, que seria Partido dos Trabalhadores, que o senhor mencionou. Dinheiro extraído do crédito que o Partido dos Trabalhadores tinha que autorizar para pagar para esse pessoal. E aí eu tenho cerca de 31 ou 32 milhões para... O restante. Mestre Tremito. Sim, senhor. E trem aqui de trás. Que isso aqui dá exatamente os 4% do contrato. Se o senhor somar tudo isso aqui desse fluxograma, chega exatamente no valor. E mesmo com esses gastos adicionais com vantagem devida para executivos da Petrobras e para agentes do PT, agentes do PMDB, ainda dava lucro o contrato? Doutor, o senhor me fez essa pergunta aqui no outro. Esse aqui foi um verdadeiro desastre. O que acontece? Essa propina fugiu totalmente dos nossos parâmetros. O que aconteceu? Pelo que eu consegui ver do relatório fotográfico, e que o pessoal de proposta, olha, o que tem no contrato, esse contrato vai no mínimo duplicar, e o prazo inexequível, ou seja, a gente tinha uma oportunidade muito grande de recuperar. E o pior do que isso, doutor,
foi que quando entrou a nova diretoria da Petrobras, não sei se por motivos políticos, ou que foi, acredito que sim, mas não posso afirmar, o contrato ainda dividiu pela metade. Porque a Petrobras mudou a política de investimento para desinvestimento no exterior, aí foi o caos. Eu acredito que foi o pior projeto que nós tivemos na engenharia industrial. Nós pagamos uma propina totalmente, não houve o acréscimo e teve a redução pela metade. Então, desastre esse contrato. E quando houve a redução pela metade, não tinha como cobrar esses interlocutores? Não, porque eu já tinha pago. Ah, doutor, você pegar dinheiro de político de volta de quem já pagou, isso é um verdadeiro pedágio. Então, doutor, foi o pior contrato. A denúncia é muito clara. Conclui-se disso, porque no meu anexo eu falo da redução. Sim. Foi um verdadeiro desastre esse contrato. Talvez eu tenha mais uma outra questão, mas enquanto eu verifico aqui, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Boa tarde, senhor Márcio. Boa tarde, doutor Robson. Senhor Márcio, o senhor mencionou da reunião onde o senhor esteve com a cúpula do PMDB, consta até de uma das declarações que o senhor já prestou, que ela teria ocorrido em 14 de julho de 2010. Sim, senhor. E o contrato celebrado aqui entre a consultora Norberto Debrecht e a Petrobras data de... Outubro, 26 de outubro de 2010. Exatamente. Na planilha referida pelo excelentíssimo juízo há pouco, constam alguns pagamentos efetuados antes da celebração do Sim, senhor. contrato. Na reunião que nós tivemos, tamanha foi a segurança da declaração liderada pelo senhor Eduardo Cunha, que nós resolvemos antecipar alguma coisa exatamente nessa conta aqui. Foi liberado neste período, está aqui no meu fluxograma, doutor, para a conta está aqui. Conta Gran Flores, em 3 parcelas que são exatamente a soma dessa que a excelência acabou de mostrar. Nós autorizamos a antecipação em total confiança que o contrato ia receber, porque eles prometeram empenho e realmente resolveu. O contrato foi assinado em outubro. Certo. Essa conta foi indicada por? Seguramente ou o seu João Augusto ou o seu Lauria, que eu não sei. Porque eu autorizei esses 3 pagamentos iniciais, que a partir daí foi feito nessa conta. Através da empresa nossa, que era a consultora Delsur. Perfeito. O senhor mencionou igualmente algumas vantagens que a Odebrecht auferiu em decorrência da promessa e efetivo pagamento de vantagens devidas a funcionário da Petrobras. A CIA, que investigou esse contrato, ela elencou aqui alguns fatores. Aí eu pergunto ao senhor se houve a participação, especificamente aqui no caso do executivo Aloysio Telles ou de eventual outro executivo da Petrobras que o senhor saiba, para viabilizar Obrigado, doutor. esses fatores. Utilização de planilha extensa com cerca de 9.000 itens. Sim, senhor. Pelo que eu soube depois, na época, era que aproximadamente dos 9 contratos em 9 países, era em torno de 1.000 itens para cada ativo, cada país, e para a gente fazer no prazo de 30 dias. Isso foi solicitado pelo Odebrecht ou Aloysio? Não, isso aí fez parte da preparação do edital com informação antecipada para a gente e contribuição nossa que levou a isso. O prazo exíguo? É super exíguo, impraticável. Se a gente não tivesse informação, a montante lá de trás. E aqui o encaminhamento do convite apenas em português, não obstante houvesse licitação. Licitação internacional. Isso também fazia parte do Fazia parte de uma contrapartida. Nós ajudamos, inclusive, doutor, sugerindo as empresas locais que a gente achava que poderiam participar. O senhor mencionou Camargo Correia. Nós sugerimos a Camargo Correia, ao AS e Andrade, ficamos em dúvida quanto a Queiroz, que inclusive pedimos para não incluir, e empresas internacionais, que eu não tinha muita preocupação, que a gente pediu para convidar Bechtel, Mitsui, Kellogg Brown Root, que a gente sabia que quem não tivesse a informação, fazer um bid de 9 países, com estruturas totalmente sucateadas, não tinha, nem por administração o pessoal entraria nessa obra. Como realmente aconteceu. Consta aqui alguns outros itens, como inclusão de serviços de manutenção rotineira, ou itens de serviços. Fazia tudo parte desses 1.000 itens que o senhor acabou de falar. Certo. E o senhor mencionou igualmente que a intenção era a de que a Odebrecht obtivesse aditivos de valor e de tempo. Né? Por isso que eu expliquei para a excelência aqui que a gente tinha
um pagamento indevido totalmente fora de propósito, mas a gente tinha confiança que se o projeto continuasse, ele ia no mínimo dobrar assim como o prazo. E aconteceu o contrário, como eu falei, com excelência. O senhor teve conhecimento de um evento envolvendo o operador também, já citado aqui na sua oitiva, o senhor João Augusto Henriques, de uma entrevista à imprensa em 2013? Na minha cabeça eu não sei se teve sim. Se foi isso que acendeu a luz vermelha na Petrobras, para ela diminuir o valor do contrato, ou se era realmente uma política de desinvestimento. Mas isso aí foi a gota d'água. Uma reportagem à época, em 2013. Então, o senhor se recorda se a redução do valor do contrato de 800... Para 400 e pouco. Se deu após esse evento? Foi. Foi após... Aí eu não sei se foi por isso ou se juntaram as duas coisas. A realidade, o contrato dividiu pela metade. Perfeito. Na planilha consta aqui em valores totais de vantagens indevidas pagas, tanto aos agentes da Petrobras, por Mário Miranda, que o senhor já referiu, quanto ao grupo do Partido dos Trabalhadores, quanto ao grupo do PMDB, um montante de cerca de 65 milhões. Isso é... Doutor, é o seguinte, o contrato ficou acertado, o contrato de 800 e pouco era em torno de 5 vezes 8, em torno de 40 milhões de dólares. Pode ser que não pagou tudo, mas o acerto que teve foi exatamente 5% do valor do contrato, sendo 4% para o PMDB e 1% para o PT. Isso 40 milhões só para o componente político? Só para o componente político e mais, que é os 5%, que eu falei para a excelência que chegou a 8%, mais os 3% que eu chamei aqui tanto que eu falei para os senhores isso aqui, quanto no meu anexo, porque eu chamei de operacional. Perfeito. Me desculpa aqui se eu confundi as oitivas dessa com as anteriores, mas não me recordo se o senhor chegou a conversar com algum executivo da Petrobras sobre os pagamentos efetuados ao Partido dos Trabalhadores. Olha, a minha dúvida na parte tocante ao Partido dos Trabalhadores, como a gente sempre fazia via diretoria de serviço, pode ter sido... Talvez através do Barus, que eu acho que ele até disse alguma coisa nos depoimentos, ele não sei especificamente desse contrato, mas via de regra a gente não falava muito com os políticos, não. Tanto é que eu falei com o Delcídio, olha, não tem dinheiro, peça do crédito que o PT tem aqui. Procurou, veio para mim a autorização, não me lembro se através de algum agente político do PT ou se do próprio Barus. Na época eu não me lembro, mas foi pago. Tá certo. Seriam essas questões, excelência. Certo. Assim de acusação, tem perguntas? Seguindo a ordem aqui da denúncia, a defesa de Aloysio Ferreira. Sem pergunta. Defesa de Ângelo Lauria. Sem pergunta. Defesa de César Rocha. Sem pergunta, excelência. Defesa de Mário Miranda. Defesa de Olívio Júnior. Defesa de Rodrigo Pinot. Defesa de Rogério Araújo. Sem pergunta, excelência. Defesa de Ulisses Calili. Sem pergunta. E a defesa do próprio acusado tem alguma questão? Sim, doutor Moro, só para consignar algumas questões. Márcio, esse contrato especificamente do PAC SMS foi assunto da sua colaboração premiada? Sim, senhor. No meu anexo 2, eu deponho em detalhe e complementado por esse depoimento para a Força Tarefa, dia 6 de setembro de 2017. Esse complemento que o senhor cita, no dia 6 de setembro de 2017, ele é o anexo 131 da denúncia e citado na folha 63. Que é exatamente que é o esse fluxograma. E a planilha do caminho do dinheiro. Sim, senhor. No que tange ao desdobramento do seu acordo, houve pagamento de multa, já houve assinatura dos formulários de cooperação internacional? Já fiz tudo isso. Em relação aos bens nacionais, já houve desbloqueio? Ainda não, porque faltava o encaminhamento do dinheiro objeto do perdimento, que eu espero resolver essa semana, pela informação que a gente tem do pessoal do Ministério Público, quem conversa com o pessoal da Suíça. Isso deve estar sendo resolvido essa semana. Nesses 1.300 dias de cumprimento de acordo, alguma desconformidade? Zero. Eu nunca transgredi um segundo do meu tempo, nem um milímetro do meu espaço. Estou satisfeito, doutor Moro. Certo. O juiz acho que não tem mais questões. O senhor teria alguma coisa que o senhor gostaria de agregar?
Excelência, o que eu queria pleitear para o senhor é o seguinte, conforme o advogado perguntou, em 1.300 dias, eu sinto que nesse caso aqui, primeiro que era minha obrigação, eu acho que eu dei uma contribuição muito importante por coisas adicionais que não eram do meu escopo. Eu acho que das várias denúncias que eu fui réu, fui testemunha, é uma das mais robustas que eu vi, não tem nenhum detalhe, duvido que algum outro réu também vai contra isso. O que eu pediria, doutor, se quando do possível, pela minha contribuição, até baseado no despacho de Vossa Excelência, se lá na frente, o senhor, o Ministério Público, achar que eu mereço algum crédito, muito longe de perdão judicial, é o que eu pediria, porque eu acho que eu tenho sido um colaborador exemplar, tanto na condição de réu como testemunha. Gostaria de trabalhar, doutor. Eu gostaria muito de voltar a trabalhar. Eu já estou numa fase da vida que eu já vivi 2/3 da minha vida. Eu gostaria muito de trabalhar. O senhor teve os benefícios da pena, né? Pois é, também no próximo despacho, Vossa Excelência, eu disse que se eu trouxesse coisas adicionais durante a execução, isso poderia ser avaliado. Não tem nenhum compromisso. O senhor disse isso no despacho. E eu acho que eu tenho contribuído, e a próxima ação que eu vou depor aqui, daqui 2 semanas, eu fiz um trabalho similar com a Força Tarefa. Então, se amanhã tanto o senhor ou o Ministério achar que eu quero trabalhar. Entendi. E o seguinte, eu não consigo trabalhar, porque eu uso a tornozeleira e não arrumo emprego. Sei. Não tem jeito. Então tá bom. Ok, doutor. Muito obrigado. Pode interromper. Obrigado.